Alexandre de Moraes precisa esclarecer a questão da entrevista. É Alexandre de Moraes quem precisa prestar esclarecimentos agora. E é isso que esse embargo pede. Nessa zorra. Porque isso é um criador, tem uma assinatura artística. A assinatura artística é a proibição, é a censura. E o censor é o censor. Então ele vai ampliando, vai empilhando as restrições. Alexandre de Moraes. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente por intermédio de terceiros, não apenas as redes de Bolsonaro. Inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculações de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Não pode aparecer Bolsonaro na rede social de terceiro. Obviamente, o esclarecimento, para quem tivesse dúvida, da limitação para a circulação de manifestação do cara. No caso, Jair Bolsonaro. Esse dito esclarecimento de Alexandre de Moraes, obviamente, torna óbvio, para quem não tivesse percebido desde a primeira ordem, que o ministro está tratando de censura prévia. Então, se você já tinha a grave restrição à manifestação de Bolsonaro, se você já tinha grave restrição ao uso de Bolsonaro das suas redes sociais, você passaria a ter, para quem tivesse dúvida, porque foi isso desde o início, a restrição, a limitação, a interdição, a circulação da sua imagem e da sua opinião em rede social por qualquer outra pessoa. Eu fico pensando, inclusive, sobre conteúdos do passado, não novos. Como é que faz? Pode publicar um vídeo antigo de Jair Bolsonaro? São muitas questões que exigem esclarecimento aqui. Esse programa, essa edição do nosso programa de hoje, não é sobre Jair Bolsonaro. Não é sobre a defesa de Jair Bolsonaro. É sobre as questões que a ordem, que essas ordens, sobre o uso de redes sociais e mais amplamente sobre o uso da palavra, liberdade de expressão, direito fundamental, é sobre o que daí fica como precedente a se voltar contra nós e contra aqueles que gostamos. Aquela imagem, né? Se o cara é um homem público e tudo quanto fale é gravado e publicado, o que significa essa decisão, essa ordem de Alexandre de Moraes? Significa limitação total. A defesa fala que o puxadinho, né, a nova criação de Alexandre de Moraes, o criador de cautelar, a defesa fala que vai muito além da proibição de utilização de redes sociais. E é exatamente isso. Mas sempre foi. Não foi na segunda manifestação que isso foi posto. Sempre foi. E já seria absurdo apenas as restrições ao uso das próprias redes sociais, por Jair Bolsonaro, sempre foi algo para muito além da proibição de uso de redes sociais. Diz a defesa de Jair Bolsonaro, abre aspas. Olha aqui, esse é o fundamento da questão. É isso que deveria nos interessar como sociedade, se nós consagramos a liberdade de expressão, se nós não admitimos a censura prévia. A replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante, no caso Bolsonaro. Isso aqui é muito claro, gente. Essa é a questão. A replicação de declarações por terceiros em redes sociais, as coisas que qualquer um fala, qualquer um de nós, a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável. Você não tem controle, você não pode ser responsabilizado sobre o que publica um terceiro. Portanto, sobre a publicação de terceiro do que você disse, você não pode ser punido por isso. Isso aqui é uma extensão, toda censura é absolutamente grotesca, mas é uma extensão grotesca da grotesca censura. De novo a defesa. Eu vou falar quantas vezes for necessário. Essa é a questão a ser respondida por Alexandre de Moraes. Se é isso mesmo. A replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento
incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. E tais atos, questão de entrevista, hein? E tais atos não contam, ou não contariam, não objetivo, não obrigatoriamente, não contam com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. Meu Deus do céu! Tá tudo aqui. Isso é uma loucura. Perigosa, autoritária. Impossível refutar isso aqui. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais. Eu não tenho controle sobre o uso da entrevista que eu der. Tais atos não contam com a minha participação, com a participação de Bolsonaro, direto ou indiretamente. O cara não pode ser punido pelo uso dos terceiros. Isso é um troço, cara. Isso é muito grave. Incrível que não se aprenda nada nesse país.